Eu achei que o filme, ao mesmo tempo que ele mostra, né, a figura do Gandhi, uma figura muito importante, uma espiritualidade muito avançada, alguém que conseguiu construir um caminho muito inusitado, revolucionário, né, principalmente no século passado, marcado por inúmeras rebeliões, revoluções, guerra civil, guerra e massacres. Ele conseguiu criar um novo caminho, o caminho do pacifismo. Mas, ao mesmo tempo, também mostra que a humanidade é um caos. E ele, de certo modo, acaba sucumbindo a isso, porque ele acaba morrendo, sendo assassinado, né, durante o seu ativismo pacífico, né. Eu estava com medo de encontrar um filme militante. Tipo, olha, ele é bonzinho e o outro é o malzinho. Uhum. E não, eu encontrei um filme complexo, um filme que coloca a figura do Gandhi como uma figura importante, mas ao mesmo tempo como uma figura quase que utópica. Porque, no geral, principalmente as pessoas, as massas, as multidões, elas são incontroláveis. Não, e principalmente na Índia, que eu vejo que a Índia acho que tem 5 ou 6 vezes a população do Brasil, num território menor. Tá certo que o Brasil tem muito espaço vazio, mas mesmo assim é muita gente. Eu já fui para a Índia 3 vezes e fiquei mais de um ano lá, somando as 3 vezes que eu fui. Então, quer dizer, eu tenho uma boa noção do que é o país, assim, sabe? Inclusive, eu viajei em lugares diferentes. Eu fiquei muito no mesmo lugar, mas eu fui em lugares diferentes. Então, todo lugar que você vai é aquele monte de gente. E tem esse sistema de castas instaurado lá desde sempre. E para a gente é uma coisa muito inusitada. E essa história do Gandhi mostra várias coisas que eu acho que são complexas. Mostra a África do Sul, com o problema da África do Sul, que é uma coisa que a gente conhece pouco aqui no Brasil, e depois mostra o problema da Índia com os problemas da Índia que a gente também conhece pouco. E também não está falando da Índia de agora, nem da África do Sul de agora, está falando do início do século XX. Eu tenho uma certa paixão pela Índia, eu gosto da Índia, né, por ter ido lá essas várias vezes, seguir gurus e seguir coisas de lá. Então, eu acho que sou meio suspeito para dizer. O que você gostou desse filme? Ou o que você não gostou dele? O que você achou que ele tem de fraco ou de problemático? Não, no geral, eu gostei bastante do filme, sinceramente. Assim. Então, tem um momento, né, do filme, né, porque assim, o filme, ele também, o Gandhi viveu numa época de muita conturbação. Uhum. Né? O Gandhi ele pegou o final do século XIX, que já foi um século também marcado por uma guerra atrás da outra, um imperialismo, né, que é sempre violento. Aí ele pega a Primeira Guerra Mundial, todos os conflitos da Índia com a ocupação inglesa, e a Segunda Guerra Mundial. E tem um momento que a mulher pergunta assim para ele, você acha que o seu método pacifismo ele ia conseguir conter Adolf Hitler? E ele vira e fala assim, os métodos de vocês também vai ter perda e sofrimento, igual o meu. Então é só um método diferente. E o Gandhi, claro, não é um problema do filme, eles estão retratando uma pessoa, então a gente tem que dialogar com essa visão. O Gandhi, ele coloca que o problema do mal é um problema interno, mano. Um problema que está na nossa alma. Porque quem faz o mal é o ser humano. E nesse sentido, eu acho que é um problema esse pacifismo, né? Ou pacifismo. Porque ele exclui, por exemplo, o mal como uma ideia de um mal estrutural, social, institucional, que leva as pessoas a fazerem o mal. Entendeu? Eu acho que ele particulariza muito a questão. E acho que isso tira a força política do mal, entendeu? E deixa o mal como assim, um livre-arbítrio. É sua escolha. Você quer fazer o mal ou você quer fazer o bem? O que você acha disso? Eu acho interessante você colocar dessa forma, mas tem que lembrar que Índia, quando eu fui para lá, foi uma experiência muito grande para mim, porque a Índia é um país que milenarmente acredita em determinadas coisas, alguns valores, e muitos valores espirituais. Então, é praticamente uma população colossal de séculos dedicando sua vida para a meditação e para valores como o silêncio, o respeito ao próximo. Tem muitas questões, assim, de reverenciar o outro, sabe? A própria palavra namastê, que está em voga aqui no Brasil, o pessoal fala, mas não sei. Tem essa história de o meu ser interior reverencia o seu ser interior. Então, isso está tramado na cultura deles. Então, imagina um povo que fica meditando durante séculos e valorizando as coisas espirituais e não valorizando as coisas materiais. O que acontece? As coisas espirituais começam a ganhar muito peso na sistemática dele, e as coisas materiais muito pouco peso. Ao contrário do Ocidente. Então, uma vez eu vi o Osho falando sobre isso e eu fiquei muito surpreso. Ele fala assim, o que aconteceu aqui com as pessoas é que as pessoas valorizaram tanto a parte espiritual que a parte material ficou decrépita. Então, se você anda na Índia, você vê os prédios dissolvendo, você vê as coisas materiais caindo aos pedaços, as pessoas, né, a forma delas se vestirem e tudo mais, desmoronando, porque se você não valoriza a parte material despenca. Por outro lado,
eles valorizaram a parte espiritual, né? O silêncio, a bondade, a reverência ao próximo. Então, isso ganhou força. Onde a gente põe a atenção, as coisas crescem e florescem. Então, o que começou a acontecer no final do século XVIII para o XIX? Começou a ter a participação muito forte do Ocidente, com os valores do Ocidente. Então, você falou do mal aí, eles não conheciam muito bem o mal do jeito que a gente conhece o mal. Inclusive, o approach dele, a forma que ele toca as coisas, o Gandhi, é uma coisa totalmente inusitada. A gente nem conseguiria conceber essa ideia e ficar em silêncio. Você pode me bater, você pode me matar, me retirar todos os meus bens, né? Mas você não tem a minha... Eu não me dobro às suas vontades. A gente nem conseguiria conceber essa forma de raciocínio porque não faz parte da nossa cultura. Nós estamos acostumados, que nem nos Estados Unidos, que as pessoas se armam, né? Se você passar dessa linha aqui, eu te meto fogo. É tipo, é uma outro comportamental. Você tem que vir de outro novelo de lã, sabe? Que o desenrolar dá em outra coisa muito diferente.